E aí, pessoal, continuando aí a terceira parte aí do curso, né? A gente tinha iniciado aí no vídeo anterior para falar de achuras, cotas, legendas, e eu acrescentei a parte de blocos que tinha ficado faltando anteriormente, né? Então a gente já falou aqui de blocos e de legendas, e agora vamos finalizar essa parte 3 aqui com achuras e cotas. Bom, então vamos para a parte aí das cotas, pessoal. Basicamente, para fazer as cotas aqui, a gente vai usar o mesmo tamanho de letra das legendas que a gente já usou. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura as cotas, tá ok? Naquele arquivo que eu disponibilizei para vocês, tem lá as configurações de cota para cada escala, e é o mesmo processo. A gente tem que definir as cotas, as dimensões, as características das cotas, conforme a escala, para que a gente mantenha um padrão entre os desenhos. Então, por exemplo, se eu usar na escala 1 para 100 uma letra de 20 centímetros, eu vou ter que usar quando eu for fazer o desenho de 1 para 50, 40, para que na hora de eu aplicar as escalas, as duas tenham o mesmo resultado. 20 centímetros na escala 1 para 100 vai dar 2 milímetros. 40 centímetros na escala 1 para 50 também dá 2 milímetros. Então, na hora de imprimir, as legendas saem sempre do mesmo tamanho, apesar dos desenhos saírem diferentes. Então, vamos aplicar aqui as cotas agora, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente viu na parte de legendas, as cotas também a gente tem que vir aqui e configurá-las. Então, eu vou abrir essa janelinha aqui das cotas e vou configurar, tá ok? Vou vir aqui em novo, colocar lá cotas e a gente vai configurar essas cotas aí. Bom, abrindo aqui, pessoal, é só ir seguindo as abinhas, tá vendo? Não tem muito segredo, só a gente seguindo as abinhas aqui, ó. A primeira abinha, ela define aqui essas linhas e a proximidade das linhas com os desenhos, ó. Então aqui a gente vai botar nesse espaçamento aqui entre as linhas, ó. Basicamente ele fala aqui dos da extensão da linha, quando a gente pega uma cota, né? O quanto essa linha se estende além da linha da linha base aqui da cota. Ele também fala aqui da proximidade do desenho com a cota. Então, essa cota ela nunca vai encostar no desenho, não vai ficar coladinho no desenho, tem que ter uma distânciazinha, tá? E eu estou usando um valor aí de 5, tá suficiente, não fica tão distante nem tão próximo. Símbolos aqui, pessoal, então ali ó, a gente já configurou essa questão das linhas. Aqui nos símbolos eu vou configurar esse símbolozinho aqui, ó, que tá a setinha por enquanto. No caso de um desenho arquitetônico, a gente costuma usar o Architecture Tick, que é esse tickzinho arquitetônico, tá? 5 também, o tamanho dele. Então linhas é isso, símbolos também, eu só vou configurar o tipo de símbolo que eu estou usando. E aqui, no caso aí da engenharia civil e outras áreas, existem outros símbolos que são utilizados, tá? Os mais comuns aí são o Architecture Tick, o dot e a setinha. Na questão dos textos aqui, eu vou configurar a altura do texto que eu quero para o meu desenho. Vou usar a mesma que a gente usou nas legendas, né, 20. Se eu achar que está muito grande aqui, depois eu altero para 15. E aqui é a distância do texto para a linha. Se eu botar 0 aqui, o que acontece? Ele fica colado na linha. Eu não quero que ele fique colado na linha, eu quero que ele tenha uma distânciazinha, então eu vou botar 5 ali de distância da linha para o texto, para a gente ter aí uma distânciazinha considerável, tá? Não ficar muito coladinho. Basicamente as configurações são essas. A gente tem que configurar mais uma coisinha, só que aqui em Primary Units, porque cotas não tem decimal, pessoal. A gente não trabalha com decimal aqui nas cotas, tá? A gente vai trabalhar sempre com a dimensão menor possível, com números inteiros. Então eu vou vir aqui e eu vou tirar o decimal, e aí os números vão ficar inteiros, tá ok? Então estão aí nossas cotas. A gente também, vamos supor que você fez outra coisa interessante das cotas arquitetônicas, é que elas são em centímetros, tá? Então a gente já fez aqui o desenho todo em centímetros. Se a gente tivesse feito em metros, eu poderia vir aqui na escala e alterar, poderia vir aqui na escala, ó, e alterar. Então vamos supor que eu fiz em metros, o que eu teria que fazer aqui? Eu vim ali na escala aqui e boto 100 para converter todas as unidades de metro em centímetros. Então no nosso caso aqui a gente já fez tudo em centímetro, e centímetro é a unidade básica mínima aí do nosso desenho. Então não tem para que a gente mexer na escala. Então o desenho a gente quer a cota em centímetros e o desenho já está em centímetros. Se a gente tivesse feito em outra unidade, a gente converteria aqui para centímetros, tá? Então esse é o processo, ó, linhas. Aí eu vou configurar aqui, tá vendo o quanto dessa linha passa, vendo que a linha está passando aqui tem uma extensãozinha aqui além da cota, né? E a proximidade da cota com o desenho. Aqui eu vou definir o símbolo e que tipo de símbolo é o tamanho dele.
Aqui eu vou definir o tamanho do texto e a distância do texto para a linha. E aqui eu só vou garantir que a gente não tenha decimal na cota, tá ok? Então dou um ok aqui, está configurada a minha cota. Agora que essa cota está configurada, eu vou selecionar ela aqui, ó, cota, tem várias opções, eu vou selecionar aqui eu fiz, que é cotas. Lembrando que eu configurei basicamente para 1 para 100, tá pessoal? Se a gente fosse usar para 1 para 200, 1 para 50, eu teria que transformar esses valores todos e usar o dobro dos valores que eu usei aqui. Se eu vou fazer uma cota para 1 para 200, eu tenho que usar metade desses valores. Por quê? Porque na hora de imprimir, todos os desenhos tem que ter um padrão ali de legendas e cotas. Então eu vou pegar aqui o nosso layer de legendas e cotas e vou aplicar. Eu posso usar esse aqui, pessoal, tá, que é uma cota dinâmica, ela agiliza bastante o trabalho, ou essas cotinhas que tem aqui, tá vendo? Ó, que são mais específicas. Aí você pode usar a linear, é só para a parte linear, a alinhada é quando é inclinada, tem a angular, então vocês podem fazer separadamente. E aqui ele tem uma cota que é mais dinâmica, que ele faz aí meio que tudo junto, tá? As duas funcionam da mesma forma. E o que eu vou cotar na arquitetura, quando a gente olha lá o desenho da arquitetura, a ideia é você ir cotando cada parte importante, né? O básico é cotar a espessura da parede e o tamanho do ambiente, espessura da parede e o tamanho do ambiente. Só que às vezes vai ter informações importantes, por exemplo aqui, ó, em vez de ser o tamanho do ambiente, eu preciso cotar o tamanho dessa paredinha e o tamanho do vão. Aqui eu não preciso cotar essa janela, por quê? Porque a janela está centralizada, tá? Quando a janela não está centralizada, eu preciso cotar os espaçamentos da janela. Tá vendo que aqui não está centralizada? A mesma coisa aqui, não está centralizada, preciso cotar. Quando está centralizada não precisa, que é o caso aqui do banheiro, que é o caso aqui da janela do quarto. E eu vou configurando, ó, parede, ambiente, parede, ambiente, parede, ambiente, né? Então vamos lá para a prática, ó. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto, no segundo ponto eu tenho aqui os elementos que eu quero cotar. Eu vou puxar aqui, ó, mais ou menos uns 50, tá? E eu vou continuar fazendo minhas cotas, ó. Então aqui é interessante você cotar aqui também esse tamanho dessa paredinha. Então eu vou sempre escolher 2 pontos, ó, cotar daqui até aqui para essa parede indicar. E repara que eu vou sempre usar, pessoal, pontos que estão externos à parede, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Para quê? Para manter esse afastamentozinho da cota para o desenho, para não ficar colado, tá ok? Então aqui, por exemplo, ó, se eu quero fazer essa cota dessa paredinha, mas se eu clicar aqui, ela vai sair inclinada ou ela vai sair colada aqui na parede. Tá vendo? Ó? Ela ficou para dentro aqui da parede. Deixa eu fazer ali para você mostrar para vocês. Ó, ficou para dentro. Isso aqui tá errado, ó. Então, se vocês clicarem nesses 2 pontinhos, você tem que voltar aqui na cota, pegar o quadradinho e jogar ele lá para fora. Tá vendo? Outra coisa que você pode fazer é, ao invés de clicar aqui dentro, eu poderia fazer de novo. Eu poderia clicar aqui dentro, encaixou ali, só que tá dentro do desenho. Não pode. Eu tenho que clicar na cota de novo, pegar esses quadradinhos aqui e jogar ele para fora. Outra coisa que eu posso fazer, para ficar mais prático o desenho, é já pegar esse ponto que já é normal. E esse ponto que eu quero pegar aqui, o que eu faço? Eu boto o mouse aqui embaixo e venho ele devagarzinho até em cima, ele marca para mim o ponto ortogonal, tá vendo? Botei o mouse aqui, matou o ortogonal, aí eu vou e clico. Vou fazer de novo aqui, ó. Aqui já tem um ponto marcado, né? Ótimo. Aqui eu preciso saber que o ponto eu quero clicar aqui fora. Então eu boto o mouse aqui, sem clicar, puxo o ortogonal, ó, ele vai indicar para mim ortogonal, e eu vou clicar na cota anterior. E assim sucessivamente, pessoal. Mas vocês podem também clicar ali dentro e depois ajustar a cota, né? Cliquei aqui, e aí, sempre que você for colocar aqui, pessoal, a gente vai botar 50 só na primeira cota, que eu digitei 50. Nas outras eu vou sempre alinhar com a cota anterior, ó. Subir essa cota aqui, eu não vou digitar 50, eu vou clicar na cota anterior, tá ok? Não vou ficar digitando 50 para todas elas, não senão dá errado aí, ó. Então subi aqui, cliquei, aí aqui em vez de digitar 50, eu vou clicar, só qualquer posição que você clicar aqui na cota anterior, ele já alinha, tá vendo? E vamos fazendo aí as cotas do nosso desenho. Quando a cota não cabe aqui dentro, pessoal, que é esse caso do 15, a cota, ele jogou aqui pro lado porque a cota não cabe aqui dentro. A gente tem 2 alternativas, a gente não pode, o que não pode acontecer é isso, a cota aqui foi para dentro do desenho, então tá ótimo. Aqui que não pode vir para fora, tá? Aí nesse caso aqui eu vou inverter. Para inverter, eu vou clicar aqui, ó, boto o mouse em cima e ele me permite aqui, ó, mover apenas o texto. Aí para manter a cota alinhadinha, pessoal, para ela não sair toda inclinada, né? Eu vou ligar aqui o orto, ó. Eu consigo trazê-la para cá, só que alinhadinha, tá vendo?
Então eu botei o mouse aqui em cima sem clicar, mover apenas o texto, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é, em vez de trazer essa cota para cá, por exemplo, aqui nesse caso, ó, ficou muito perto do 40. Então eu vinha mover texto only, mover apenas texto e jogar para cá para ficar melhor. E aí já tem, aqui como está muito próximo da cota, a gente já sabe que essa cota é indicação dali. Outra coisa que é comum também é a gente trabalhar com linha de chamada, ó. Mover o texto só com linha de chamada. Aí eu trago uma linha de chamada que indica esse texto para mim, tá vendo? Que indica onde aqui se refere essa cota. Então isso também é comum. A gente colocar de lado, assim, bem próximo da cota, ou puxar ela com uma linha de chamada, tá ok? Quando ela não couber aqui dentro, que é esse caso da gente. Mas aqui tá ok. Aí a gente vai fazer sempre as parciais, pessoal, e a gente também faz uma cota geral aí com as dimensões gerais. Aí como a outra foi 50, essa aqui vai ser 100. Tá ok, ó? Então vou fazer mais um lado aqui, depois o restante fica a cargo de vocês. Então eu peguei essa cota aqui, eu posso clicar, só para repetir, eu posso clicar aqui, 50, opa, perdão. Na verdade, em vez de clicar lá dentro, né, eu vou pegar aqui sem clicar, puxar aqui para fora, ortogonal, e aí sim, porque não pode ficar com o texto lá dentro, né? Vocês podem fazer, relembrando, né, ó, eu posso clicar aqui dentro, jogar lá para fora, né, só que aí depois eu tenho que fazer o quê? Tem que clicar na cota e ajustar ela aqui. Tá ok? Vamos lá. Quero daqui até aqui, que é o tamanho da janela. Por que eu estou cortando essa janela desse jeito? Estou cortando ela porque ela não está centralizada, tá? Se estivesse centralizada. E aqui eu vou afastar um pouco o texto, ó, só para a gente não ter problema de confusão, tá ok? Aqui também a mesma coisa, ó. 15. E o restante das cotas aqui, pessoal, eu sempre vou manter, para deixar o desenho organizado, eu sempre vou manter um alinhamento das cotas, tá? Eu não vou seguindo aqui a paredinha. Com essa linha aqui eu comecei dessa forma, o ideal é que as outras linhas todas que eu vou fazer aqui agora, ó, mantenham um certo alinhamento para questão de organização mesmo, ó. Então aqui, por exemplo, eu sei que aqui é 20. Esse pedacinho aqui que eu preciso cortar, vou puxar ele até o final. Depois eu vou organizar aquele texto ali com vocês, tá? E o que acontece? Essas linhas, para elas não ficarem compridonas assim, tá? Eu vou puxar elas aqui, ó, e vou alinhar elas com as anteriores. E, por exemplo, aqui nesse caso, como é que eu vou alinhar, pessoal? Cliquei aqui no quadradinho, boto o mouse aqui em cima da anterior e puxo um pouquinho para baixo. Ele já marca ali para mim, eu clico, ó. Tá vendo? Só que as linhas ficaram bastante, os textos ficaram confusos. Então, nesse caso aqui não tem jeito, ó. A gente precisa usar a linha de chamada aqui para não dar problema na hora do entendimento, tá? Na verdade eu vou até puxar esse aqui para baixo e esse aqui com a linha de chamada para cima, para não ter essa confusão, tá? Então às vezes ali pode ser dessa forma, mas a gente pode também puxar as linhazinhas de chamada. Aí eu vou puxar aqui agora 80. Só para não ficar fazendo isso direto, pessoal, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa aqui para a gente relembrar. Eu posso clicar aqui na janelinha, puxar aqui para a cota anterior e depois arrumar aqui, né? Puxar aqui para cá para poder alinhar as linhas, né? E a de cá, ó, boto o mouse aqui, puxei para baixo. Na hora que ele marcou o xizinho branco, ó, botei o mouse aqui, eu já posso clicar. Aí ele já arruma ali para mim. Beleza? Então ali eu puxei o 25, tá vendo? Eu puxei o 15, que aí ele não atrapalha o entendimento do 80. Eu vou até puxar o 25 um pouquinho mais pra cima aqui. Então tá ali a nossa cota. Outra coisa que eu posso fazer também direto, né? Pra não ficar tendo que ficar alinhando toda hora, ó, é já pegar o ponto da última cota aqui. E esse ponto aqui eu já vou puxar ele pra cima, ó. Botei o mouse aqui. Puxei pra lá, apareceu o xizinho branco, eu já clico
e alinho com o anterior. Então novamente eu clico aqui na cota anterior. Aí eu quero pegar esse ponto, só que eu quero alinhadinho lá em cima. Então eu botei o mouse aqui e puxei pra lá. Eu botei o mouse aqui sem clicar e puxo pra lá. Apareceu o xizinho branco, eu cliquei e alinho com o anterior. Aqui já tá dando um pouquinho de erro. Então nesse caso eu vou, só para facilitar a minha vida, eu vou clicar ali mesmo, depois eu venho aqui e arrumo. Então botei o mouse aqui, puxei para baixo, arrumei. A gente tem ali ainda o 15. Então, cota anterior. 15. Aqui eu vou fazer aquele mesmo processo, ó. O 25 eu vou jogar aqui para cima. O 15 eu vou jogar aqui para baixo. Invertido ali agora, né? Eu vou continuar. Então esse tracinho para cá também ele pega aqui e vai até aqui. Apareceu o xizinho branco, eu clico e venho. Saiu errado, eu vou fazer de novo. Eu peguei o ponto aqui, aqui eu boto o mouse, puxo pra lá, apareceu o xizinho branco, eu já clico e eu vou alinhar com a cota anterior. Uma coisa, eu cliquei no ponto de cá, botei o mouse aqui, puxei o xizinho branco, ó, apareceu o xizinho branco, cliquei e tá ali, pessoal. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou puxar a linhazinha de chamada aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou puxar um para cada lado, só para não ficar tão confuso. Não é isso? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, hein? Vou puxar para lá. E aqui só preciosismo meu, eu vou alinhar. Puxei uma linha ali, só vou dar uma alinhadinha aqui, né? Para manter eles todos alinhadinhos. Mesma coisa aqui. Vou puxar uma linha desse, a cota. Olha só, para manter elas todas alinhadinhas e padronizadas. Tá ali. Então, as minhas cotas que eu... Então, às vezes eu posso usar esse artifício da linha de chamada para isso, tá vendo? Para manter aí uma organização das minhas cotas quando for necessário, tá ok? Então cotei aqui do lado, só que aí eu vou cotar agora, fazer as cotas gerais, tá? E aí é interessante, pessoal, a gente nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer uma cota geral, mas é interessante assim, como ele tem pedaços, tá vendo? Pedaços separados, é interessante antes de eu fazer a cota geral, fazer uma outra cota aqui, ó, mais específica, ó, porque já é a soma dessas duas aqui, por exemplo, ó, daqui até aqui. E eu venho e somo, tá? Eu vou até fazer isso aqui diferente. Botar 120, só para ele ficar um pouquinho mais longe. E eu tenho essa parte daqui até aqui. E depois tem essa partezinha final que vem daqui até aqui, ó. E facilita na hora de ficar somando, né? Se ele precisar somar esses valores todos, não ficar tendo que fazer o cálculo. E aí, por fim, agora eu faço a cota geralzona de todas. E aí eu vou puxar aqui. Esse valor total, tá ok? E agora vamos complementar aí o restante das outras cotas, tá? Então a gente já fez aqui
grande parte das cotas, tá? Quando é necessário, pessoal, a gente vai fazer também cotas internas, tá? Vocês vão finalizar aí as cotas agora do restante aqui lateralmente, pode usar o mesmo processo. Sigam lá o arquivozinho da indicação aqui do AutoCAD, ó, ele tem todas as informações que vocês precisam, o que precisa cotar. É só seguir aqui o processo, tá? E eu vou fazer algumas cotas internas que são importantes também. Então repare que tem algumas cotas, por exemplo, essas partes internas aqui da casa, que elas não vão sair lá nas cotas externas da casa. Então tem algumas informações, só quando for muito importante, eu vou cotar a parte interna da casa também, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui, por exemplo, eu sei que esse valor, peraí, eu sei que tem alguns valores internos aqui que vão ser importantes a gente cotar. O primeiro deles é esse aqui, ó. Eu preciso saber a distância dimension desse ponto até aqui, que é o tamanho da sala. Isso vai ser importante pra gente. O tamanho dessa paredinha da sala, que ela também não vai sair lá na parte externa. Pessoal, se o Dimension aqui estiver dando problema, vocês podem usar o linear. Vou até usar um pouco o linear aqui para vocês verem, ó. O linear ele faz a mesma coisa. Ó, cliquei. Ele também gera normal, tá? Cliquei, vou alinhar ali com a parte de fora e jogar o valor aqui. Aqui eu vou abaixar um pouco essas cotas, só para não ficar ali em cima do desenho. Então eu vou alinhar elas aqui. Outras cotas importantes são aquelas cotas ali, ó. Então, por exemplo, eu sei que daqui eu não preciso cotar essas paredinhas, pessoal, porque elas não vão, elas vão aparecer nas cotas externas, tá? Aqui eu vou tirar essas linhas ali para não precisar. Então aqui outra coisa também são essas cotas aqui de dentro e essas cotas do banheiro, ó. Então a cota do banheiro aqui, ó, eu não vou deixar no banheiro porque ela já está muito carregada, mas eu vou puxar essas cotas do banheiro para cá. Então daqui até aqui o banheiro, ó, a gente tem uma cotinha que é importante a gente saber, que é o tamanho horizontal do banheiro. A gente tem também aqui a cota da parede aqui. Aí eu vou até mover o texto onde já passar para lá de lá. E a gente tem a última cota aqui importante, que é o tamanho do corredor. Ok, então essa aqui também é importante. Essa aqui tá saindo, já tá meio que indicado ali. Eu vou cotar agora esses dados. Não, se bem que tá tudo aqui, né? 320. O tamanho ali da circulação já tá lá em cima também. Eu acho que as cotas que são importantes aqui a gente cotar, que tá faltando, ó, é essa cotinha daqui, que vai marcar esse pedacinho aqui. Perdão, vou fazer aqui de novo. Aqui eu tiro essa linha para não ficar. Eu até vou baixar um pouquinho mais. E essa outra cota, essas outras duas cotas aqui, ó. Ok? Outra coisa importante também, deixa eu ver se tem mais alguma aqui importante que não vai sair lá na parte externa. Eu acho que essas são as únicas que não vão sair, porque aqui, ó, o tamanho dessa parede está lá em cima, o tamanho desse quarto está lá em cima, o tamanho desse corredor está lá em cima. Só esse pedacinho aqui que não aparece lá em cima, nesse 90 também não aparece lá em cima, tá vendo? Aí se vocês identificarem alguma outra coisa que mostra no texto, vocês podem acrescentar, tá ok? Mas é basicamente colocar o que é realmente importante, tá, pessoal? Então eu vou dar uma pausa aqui, finalizar todas as cotas, tá? Pra gente depois ir para as achuras. Pessoal, aqui ao fazer as cotas eu percebi o seguinte, ó, que completei aqui as cotas aqui de baixo, tá vendo? Eu fiz a cota geral, depois completei as cotas aqui, aí eu fiz uma parcial, porque aqui ele faz um dente, tá vendo? Para poder marcar essas parciais. Só que eu percebi o seguinte, que é interessante a gente fazer também essa cota aqui, ó, e algumas cotas aqui de baixo, tá?
Isso tem lá marcado na plantinha, vocês vão saber, mas eu tinha comentado que só tinha essas aqui internas. Mas aqui são interessantes também porque eu preciso marcar aqui a distância da paredinha para a porta. Já que a boneca padrão é de 10, aqui não está na padrão, então eu tenho que cotar. É interessante cotar daqui até aqui o final da parede, essa distância da porta até a parede. Aqui também cotar essa janela, que é a posição da janela correta, tá ok? Então é importante acrescentar, eu vou acrescentar aqui, depois eu mostro o resultado final. Então tá aqui o resultado final, tá vendo, pessoal? Das cotas. Então a gente já tinha feito isso aqui em vídeo normal, essas duas, né? Eu fiz algumas internas aqui normal. Aqui embaixo eu fiz uma cota aqui passando aqui por fora, pegando a varanda, e acrescentei essas cotas aqui que mostram a questão do posicionamento da porta. Além disso, eu configurei ali também as dimensões internas dos ambientes, porque não são semelhantes aqui da varanda, tá ok? Como não tá mostrando aqui na varanda, eu preciso botar lá dentro também essas informações. Aqui eu fiz as cotas externas, ó, pegando aqui os elementos externos, peguei a cota geral também. Só que essas informações da janela aqui dessa paredinha não correspondem aqui, tá vendo? Ó? Então eu preciso acrescentar, então eu acrescentei aqui também. Além disso, acrescentei esse pedacinho aqui que não tinha, e acrescentei as informações do banheiro também, que não apareciam nem de um lado nem de outro. Todas as outras informações já estão aparecendo externamente. Então, no final das contas, fica assim as cotas, tá vendo? Ó? Vou mostrar pra vocês podem pausar aí quem quiser conferir certinho o que tá aparecendo, tá? Aqui também o que eu fiz, ó, sempre é interessante botar legenda, área e nível alinhadinhos um embaixo do outro, mas quando é necessário a gente pode sempre prioriza em manter a legenda e a área junto, né? Você pode tirar o nível numa posição lateral, tá? Então eu fiz ali na varanda, fiz aqui no banheiro quando foi necessário, né? Eu vou até ajustar aqui na área de serviço e na cozinha, ó, pra mim ficar mais organizadinho, porque depois ainda vai entrar o tanque aqui. Então eu vou pegar aqui esse nível e botar mais de lado, tá vendo? Aqui na cozinha também, para ficar mais organizadinho, eu posso botar mais de lado. Deixa eu desligar aqui e organizar um pouco melhor. Para ficar mais legível e mais acessível aí as informações, ok? Então essa é a parte aqui de cotas. E aí, para finalizar o desenho, que é a última etapa aqui do nosso desenho, a gente tem que marcar as achuras de materiais, tá ok? O que acontece com as achuras, pessoal? A gente tem duas coisas aqui importantes para marcar de achura, que são as paredes, a parte interior das paredes. Então todo elemento cortado a gente tem que indicar o material, tá? A gente teria que marcar a achura da porta e do vidro. Mas da porta e do vidro, como eles são muito fininhos e pequenos, eles são desconsideráveis. Você não precisa marcar que isso aqui é madeira, nem que isso aqui é vidro, tá ok? Internamente. A parede, teoricamente, a gente teria que indicar, como é um elemento cortado, a gente teria que indicar o material desse elemento cortado, que no caso aqui é a alvenaria, tá? Mas é aceitável, no caso da arquitetura, a gente não indicar aqui o material, porque isso já vem padronizado de outra forma. Outra coisa que é feito na arquitetura, que a gente pode fazer também, é a gente pintar aqui internamente essas paredes, ó. Como a parede ela é muito importante, a gente dá um destaque maior para ela, a gente já dá esse destaque com a linha mais grossa. Mas a gente pode também, ó, vir aqui na achura, eu já vou mostrar a questão das achuras, né? E botar o que a gente chama de achura sólida. E aí pintar aqui, ó, nas paredes, só a parte onde tem realmente as paredes cortadas, né? Que a gente fez com 0,5. Mas isso aqui não é algo obrigatório, tá, pessoal? Não é obrigatório. Depois eu vou mostrar a diferença de você fazer isso ou não. Só que ele destaca a parede, tá vendo? Ele dá um destaque maior para as paredes aí. Então em alguns casos é interessante a gente dar esse destaque, os elementos cortados, tá? Mas eu poderia não fazer isso, aqui eu estou só indicando para vocês. Depois eu vou mostrar na hora de imprimir as duas situações. Agora tem uma achura que é muito importante e fundamental, que é a achura dos pisos molhados. Então as áreas onde tem pisos cerâmicos, pessoal, a gente precisa indicar certinho. Os outros pisos a gente não precisa indicar, tá? Mas as áreas onde tem pisos cerâmicos, a gente precisa indicar que é piso cerâmico. Então a gente faz isso com a achura aqui, chamada net. A gente vem aqui, ó, net. E a gente vamos aplicar aqui essa achura cerâmica. Eu vou aplicar aqui, e olha só como ela se ajusta certinho quando eu aplico ela aos móveis e aos textos, tá vendo? Por isso ela é a última coisa a ser colocada. Aqui ainda ficou pequena essa cerâmica, vamos botar ela maiorzinha. Vamos botar ela aqui pelo menos com o dobro de tamanho ali, ó.
Então eu venho aqui, mudo aqui a escala, tá vendo? Então a Ashura, até para passar melhor essa questão da Ashura, né? Aqui eu tenho uma Ashura que eu posso trabalhar a Ashura mais humanizada, que é pintando, fazendo gradientes, tá vendo? Mas a técnica é aqui, hatch, essa parte de hatch. Na hora que você clica, ele vai abrir aqui essa janelinha automática. Aqui vocês escolhem o padrão de Ashura. Então tem Ashura de concreto, tem todas as Ashuras padronizadas que a gente utiliza na arquitetura e em outras áreas, né? E aqui eu posso configurar, ó, transparência, ângulo, escala, tá? No nosso caso, como ficou muito pequeno ali, eu botei uma escala 10 aqui, tá vendo? E a Ashura fica um pouco mais palatável. Depois que eu botei ali as configurações que eu quero, pessoal, é só clicar no ambiente que você quer aplicar. Ó. Nesse caso aqui eu vou aplicar aqui no ambiente da cozinha. E ele já se ajusta, por isso tem que ser a última coisa. Olha só como ele se ajustou certinho aqui na cozinha, tá vendo? Ele não pega os móveis, ajusta aqui em relação ao texto. Por isso ele é a última coisa. Mesma coisa, e é uma marcação de piso, tá, pessoal? Botei legenda aqui, perdão, ó. Mas ele é apenas 01, porque é uma marcação de piso, tá? Vou pegar aqui apenas 01, ó, hatch de novo. E vou aplicar aqui na área de serviço também, ó. Então ele se ajusta lá certinho. E vou aplicar aqui no banheiro. Então ele se ajusta aos móveis, tá? Não precisa se preocupar, ó. Ajustou certinho aos móveis e se ajusta aos textos também. E tá aí, nossa planta baixa finalizada. Aqui agora na legenda eu tinha botado afastado para causa das cotas, né? Agora que eu já apliquei a cota eu posso aproximar um pouquinho mais. A legenda, pessoal, ela vai ficar sempre alinhada ao canto esquerdo inferior do desenho, tá? Então eu vou sempre alinhar ela aqui, ó, vou botar sempre no canto esquerdo inferior do meu desenho. E tá aí, nossa planta baixa. Então a gente já viu a parte aí de legendas, cotas e achuras, tá ok? A gente finaliza aqui então a parte 3 do nosso curso. E aí a parte 4 agora a gente vai ver a impressão, a parte de impressão. E aí a gente finaliza esse curso básico aí de AutoCAD. Além dessas 4 partes aí que eu vou ficar trabalhando com vocês, eu vou complementar com os outros desenhos do projeto arquitetônico. Então eu vou pegar esse desenho aqui e vou fazer também legendas, ou vou fazer cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de situação, planta de implantação. Mas é basicamente para a gente revisar novamente tudo isso que a gente viu aqui na planta baixa. Então as ferramentas são essas. Eu vou fazer mais uma parte agora, que é a parte 4, para mostrar a parte de impressão, como imprimir, tá? Depois o restante agora a gente vai trabalhar os outros desenhos, mas sempre revisando essas mesmas ferramentas. Então nesse curso básico a gente não vai avançar muito mais do que isso. Até porque o AutoCAD, a gente está vendo, tem muita coisa no AutoCAD, tem muitas coisas avançadas que podem facilitar a vida depois, mas com esse nível de conhecimento aqui, vocês já conseguem manusear o AutoCAD fazer bastante coisa com o AutoCAD, tá ok? Então é isso, pessoal.